Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Aqui quem vos fala é o professor Jerônimo Barros com a disciplina de Química. E hoje nós vamos ver a lei de Raul, né? Que alguns gostam de pronunciar assim. Então a lei de Raul, o que é que ele tem a nos dizer? Ele fala que dissolvendo um mol de qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 quilo de solvente, né? Observa-se que sempre o mesmo efeito de tonoscopia, ebullioscopia e crioscopia, tá bom? Aí, para isso, nós temos a questão das formas. Então, o que a lei de Raul tem a nos dizer? Nós vimos em propriedades coligativas a questão vamos dizer, da teoria, né? Então a lei de Raul vem agora para nos dar a questão do cálculo em si, tá bom? Então, nós vamos fazer vários cálculos ali. Então nós temos, ó, para a questão de tonoscopia, nós temos ΔP, ou seja, a variação da pressão é igual à pressão ou melhor, a variação da pressão sobre a pressão do líquido puro é igual a kT vezes W. Esse W é a molaridade, tá bom? Molaridade, que nós vimos já em aulas passadas. Já na questão de ebullioscopia, nós temos delta teta E, tá bom? Esse teta aqui porque não é um T, Gerando. Nós vamos ver mais lá da frente porque não pode ser um T, tá bom? Tem que ser esse teta aqui. Delta teta E, que é a variação de ebulição. Ela é igual a constante de ebullioscopia vezes a molaridade. Já de crioscopia, eu tenho a variação da temperatura de congelação é igual a constante Kc vezes a molaridade, tá bom? Isso aqui é as fórmulas que nós vamos usar. Porém, se nós tivermos uma noção da questão do que nós estudamos na molaridade, nós vimos que molaridade é o quê? É 1000 vezes a massa 1, né? Essa massa 1 é a massa do soluto, dividido pela massa 2, que essa massa 2 é a massa do solvente, vezes a massa molar 1, que é a massa molar 1 é a massa do soluto, tá bom? Se eu pegar essa fórmula e substituir naquelas que nós vimos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter isso aqui, ó. Aonde eu tinha W, eu agora coloquei o valor do W, tá bom? Então só fiz substituir do jeito que está aqui. Então eu tenho variação da pressão sobre pressão do líquido puro é igual a kT vezes 1000 vezes massa 1 sobre massa 2 vezes a massa molar 1, tá bom? Isso é a mesma coisa com os outros, tá bom? Agora, se nós formos olhar ali, ó, eu sempre vai aparecer um negócio, né? Ó, kT, Ke, Kc, né? Isso daqui são as constantes, né? Aí eu tenho kT é a constante de tonometria, né? Ou tonoscopia. K é a constante de ebullioscopia e Kc é a constante de crioscopia, tá bom? Cada uma tem uma forma para você poder achar ela. Então eu tenho, ó, kT ele é igual a massa 2 sobre 1000. Então massa 2 dividido por 1000, tá bom? kT. Já Ke eu tenho que ele é igual a R vezes temperatura, vamos dizer, temperatura de origem, né, temperatura de início, né, dividido por 1000 vezes LV. Esse LV vocês viram em física, né, ou estão vendo, nem sei dizer. Mas ele é o calor latente de vaporização de um solvente puro, tá bom? Nesse caso aqui. Agora, o que é R? R é a constante universal dos gases, que nós vamos trabalhar ele como sendo 2 cal por Kelvin, né? Mol. Então, esse R aqui, ó, sempre vai ser esse 2 aqui, tá bom? Sempre vai ser 2.
esse T aqui maiúsculo, por isso nós não podemos usar lá, ó, por causa dessa temperatura aqui, tá bom? Essa temperatura é a temperatura que geralmente vai vir nas questões, né? E geralmente ela vem em Celsius, aí vocês vão ter que transformar em Kelvin, geralmente. Isso quando não vier dado já o valor de KE, que geralmente vem, tá bom? Então, ó, dividido por 1000 vezes LV, que é o calor latente de vaporização, tá bom? Do solvente. Já KC, ele é quase a mesma coisa, tá vendo? Muda aqui, que nós temos LF, tá bom? Que é o calor latente de fusão, tá bom? Então, fique ligado nessas fórmulas, caso seja necessário achar as constantes. Mas como eu falei para vocês, geralmente vem nas questões já, tá bom? Aí vamos lá. Uma coisinha que nós devemos destacar. Quando eu falo de pressão, viu que apareceu um ΔP, né, na fórmula, né? Então, isso daqui, ó, esse ΔP é o abaixamento absoluto. Então, quando pedir o abaixamento absoluto, ele está querendo saber quem é ΔP, tá bom? Quando falar o abaixamento relativo, ele está querendo saber quem é ΔP sobre PO, tá bom? ΔP sobre PO é o abaixamento relativo. Aí aqui, ó, ΔP ele é igual a PO menos P. Se eu for substituir aqui, ó, isso aqui, ó, eu tenho o que, ó? Essa parte aqui, tá bom? Então, aonde PO é a pressão máxima de vapor do líquido puro e P é a pressão máxima de vapor do líquido na solução, tá bom? Isso também vai com os outros. Por exemplo, o delta θ E, ele é igual a θE menos θO, ou seja, θE é a temperatura de congelação da solução e o θO é a temperatura de congelação do líquido puro. Então, ó, o que tem um Ozinho é sempre puro e o que não tem é da solução, tá bom? Mesma coisa aqui, ó, delta θC, que ele é igual a θO menos θC. Onde eu tenho θO, temperatura de... Eu coloquei ebulição aqui, ó. Eu troquei as bolas. Ah, meu Deus do céu. Mas vamos lá, ó. Correçãozinha aqui, ó. Isso daqui não é congelação. Isso aqui é ebulição, tá bom? Ebulição. Isso aqui, ó. O professor de vocês trocou as bolas aqui, ó. Colocou o de cima que era embaixo, que não é ebulição, sim, congelação, tá bom? Só um errinho básico para descontrair um pouquinho. Então vamos lá. Depois da correção, agora sim. Então, ó, θO é a temperatura de ebulição do líquido puro e aqui θE, temperatura de ebulição da solução. E aqui, como é C, é congelação, né? Então, temperatura de congelação do líquido puro é o que tem um Ozinho e o que tem o C é a temperatura de congelação da solução, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Nós temos o seguinte aqui, ó. A pressão máxima de vapor da água, ó, a pressão máxima de vapor da água pura a 20 graus Celsius, como é pressão aqui, ó, essa temperatura nós não vamos usar. Mas ela tá aí só para dizer a que temperatura tá isso aí, porque a temperatura vai influenciar sim na pressão, tá bom? Mas de usar nós não vamos usar não. Então, ó, é 17,54 mmHg, tá bom? Então, ó, isso daqui é a nossa pressão, tá vendo aqui, ó? Pressão máxima de vapor da água pura. Então, ó, se nós formos tirar os dados, PO é 17,54, porque não é pura, né? Eu tenho que colocar o Ozinho, tá bom? Pura.
Aí diz, ó, dissolvido em 36 gramas de glicose, tá aqui, ó, massa 1, glicose. Né? Aí diz, massa molar da glicose, coloquei aqui, ó, a massa molar, que é um M grandão. Em 500 gramas de água, opa, massa 2, 500 gramas. Né? Aí diz, de água, quais serão o abaixamento relativo, olha só a questão. A questão está querendo saber o abaixamento relativo e absoluto da pressão. Então, nesse caso, ele está querendo saber quem é ΔP e está querendo saber quem é ΔP sobre PO, tá bom? Que é aquele esqueminha que eu disse para vocês lá atrás. Aí, para isso, nós vamos precisar da massa 2, né? Massa 2 é igual a 18. Jerônimo, como assim massa 2 é igual a 18? Como aqui falou em água, né? Água. Aí nós achamos a massa molar da água. Para quem não tá entendendo, vamos lá. A fórmula da água é H2O, não é isso? Então, hidrogênio é 1 e oxigênio é 16. Então, quando eu for fazer o cálculo, eu tenho M2 é igual a 2, né, vezes 1, mais 1 vezes 16. Então, aqui vai dar 2 mais 16 dá 18, tá bom? Então, ó, uma dica que eu dou é que sempre quando falar em água, essa massa molar 2 é sempre 18. Tá bom? Primeira dica que eu vou dar a vocês. Falou em água, massa molar 2 é 18. Se você precisar, você já sabe quanto é, tá bom? Agora, vamos lá. Ó. Continuando, a nossa fórmula que nós vamos usar é essa daqui, ó. Só que eu preciso de KT. E a questão não me diz qual era a constante de tonoscopia. Então eu tenho que achar. Então, ó, eu sei que a constante de tonoscopia ela é igual a quem? A KT igual a M2 sobre 1000. Se lembra que eu disse que eu dei uma dica, né? Que M2 sempre é 18? Vou dar outra dica também. Ó. Se eu jogar o 18 aqui, ó, eu tenho KT igual a 18 sobre 1000. Se eu for dividir isso aqui, ó, vai ficar KT igual a 0,018. Então, ó, sempre quando for água, esse KT sempre será isso aqui, ó. Toda vez que for água, tá bom? Então, é a água, esse KT sempre vai ser esse aqui. Continuando, nós temos, jogando lá na fórmula. Peguei essa fórmula para cá, ó. Quem é KT? 0,018. Tá aqui, ó. 1000. Quem é a massa 1, que nós vimos lá? 36. Quem é a massa 2? 500. Quem é a massa molar 1? 180. Multiplicando de cima e multiplicando de baixo, eu tenho isso aqui. Eu tenho 648, multiplicando de cima. E multiplicando de baixo, eu passo a ter 90.000. Dividindo esses dois, eu passo a ter o quê? Que ΔP sobre PO é igual a 0,0072. Se vocês forem olhar isso aqui, ó, isso daqui, ó, nós demos um nome de quê? De abaixamento relativo. Então, nós já achamos um deles. Tá bom? Falta achar o absoluto. Então, vamos lá achar o absoluto. Se eu pegar aquele último resultado, que esse último resultado aqui, ó, era o abaixamento relativo, tem como achar o absoluto. Como? Ele não deu a pressão do líquido puro, então vou usar ele. Se eu substituir ele, né, substituindo ele, e daqui, ó, eu fazendo meio pelos extremos, né, lembrando que aqui tem 1, então 1 vezes ΔP vai dar ΔP, né, e 17,54 vezes 0,0072 vai dar o quê? Vai dar ΔP igual a 126 aproximadamente mmHg, tá bom? Então, isso daqui que nós acabamos de achar é o abaixamento absoluto. Então, os dois cálculos que ele queria que nós achássemos, tá aí agora. Jerônimo, todos os cálculos serão grandes assim? Não. Vamos ver outro exemplo? Aqui nós temos, ó, qual a temperatura de congelação de uma solução contendo, ele disse, qual a temperatura de congelação de uma solução, né?
Então, aqui já dá uma noção para nós, quando nós formos tirar os dados. Qual é a noção? Como ele fala da solução, ele está querendo saber quem é θc, né? Qual é a temperatura de congelação de uma solução. Então, ele quer saber quem é θc. Aí diz, ó, contendo 8,9 gramas de antraceno. Então, vamos lá. Isso daqui, ó, nossa massa 1 de antraceno. E ele também nos deu a fórmula de antraceno que nós vamos usar já já, tá bom? Em 256 gramas de benzeno. Bem, se a antraceno, esse antraceno aqui é a massa 1, então esse nosso benzeno passa a ser a nossa massa 2. Então ele é o nosso solvente. O benzeno é o nosso solvente aqui em questão. Não tem água aí, tá bom? Continuando, ele diz, ó, ele nos dá algumas informações a mais, ó. Temperatura de congelação do benzeno puro, do benzeno puro. Então, θO, né, a temperatura de congelação, θO, é igual a 5,42 graus Celsius. É isso? Aí, quando chega aqui, ó, perceba que você tem, ó, a constante criosmétrica molar do benzeno. Constante, quando aparecer a palavrinha constante, você já sabe que é aquele K, é um daqueles K. Como é criosmétrica, então só pode ser Kc igual a 5,12, como ele informa aqui, ó. Jerônimo, e essa massa molar aqui que você disse que nós ia precisar dessa fórmula molar aqui, né? Então, ó, essa fórmula aqui, ó, eu vou achar a massa molar 1, que eu vou precisar dela. Então, a massa molar 1 é igual a quem? Aqui eu não tenho 14, então vai ficar 14 vezes a massa do carbono, que é 12. Mais, aqui eu tenho 10 vezes a massa molar dele, que é 1. Então, ó, eu tenho massa molar 1 é igual, multiplicando aqui, ó, eu tenho 168, mais 10 vezes 1 dá 10, né? Então, somando aqui, eu tenho 178 gramas por mol. Isso aqui eu vou usar também. Vamos lá calcular agora. Como eu estou trabalhando com crioscopia, eu tenho que pegar a forma de crioscopia. Então, a forma de crioscopia é essa, né? Que nós vimos lá em cima. Lembrando que isso daqui, ó, essa parte aqui, ó, ela pode ser representada por θO menos θc. Então, eu vou substituir, tá bom? Vou substituir aqui em cima. Então, substituindo, eu passo a ter, ó, dessa forma, eu passo a ter essa. Onde eu tirei o delta θc e coloquei θO menos θc no lugar dele. Agora, eu vou substituir os valores. Então, eu tenho θO é 5,42, como nós vimos lá, menos θc, que é quem nós queremos achar, igual a Kc, que é 5,12, vezes 1000, vezes 8,9. Massa 2, 256, vezes a massa molar 1, que nós achamos que foi 178. Aqui, ó, o que é que eu fiz? Ó? Repeti essa parte aqui, multipliquei de cima, multipliquei embaixo e percebi que os valores aqui são iguais. Ó. Então, ó, dividindo esses valores, eu sei que vai ficar assim, ó. Essa parte repetir aqui, ó, e dividindo aqui como são iguais, vai dar 1. Passando esse valor para o outro lado, ó, tá mais aqui, vai menos. Então, vai ficar, ó, aqui tá menos, né, ó, menos θc igual a 1, que aqui estava 1. Esse outro estava positivo aqui, ó, foi negativo. Quando eu pegar aqui, ó, 1 menos 5,42, né, sinais diferentes, subtrai do sinal do maior. O maior é esse aqui, então vai ficar negativo. Então, ele vai ficar menos θc igual a menos 4,42. Como aqui está negativo, ó, o que é que eu faço? Matematicamente, eu vou multiplicar tudo por menos 1, para tirar esse menos daqui. Ó. Quando eu multiplicar tudo por menos 1, encontro que θc ele é igual a 4,42 graus Celsius. Tá feita a nossa questão. Facinho, facinho. Mais fácil que ganhar na loteria, tá bom? Então, ó, chegamos ao finalzinho da nossa aula, tá bom? Eu quero agradecer a todos que assistiram a essa aula e até a nossa próxima aula.